다 되는데 맥 사바지 비슷하다. 가상비 얘지 냄년 쇼는 지 가르르지는 지 냄년 쇼 튜니버디 겁리야. 양보지 센스. E no outro dia, eu apertei alguns botões aqui e talvez na segunda sessão vocês não ouviram algumas partes, não ouviram bem algumas partes do que eu estava falando na segunda sessão. Então, primeiramente, eu gostaria de desejar a todos vocês saudações, um Tashidele, e um desejo de uma boa saúde a todos vocês. Hoje é o 8º dia dos nossos ensinamentos de inverno. Então, hoje, eu continuarei de onde nós paramos no outro dia. E nós iremos falar a respeito da propagação da mente apenas no Tibete. Nós podemos dizer a propagação da mente apenas pelo Tibete ou a propagação dos tratados de mente apenas pelo Tibete. E no outro dia eu dividi isso em diversas sessões diferentes. Eu dividi eles em sessões, então, as 6 sessões diferentes. Ontem tinham 5 sessões, mas eu adicionei uma extra. A última é a respeito das conexões entre a Shenton e a mente apenas. Então, amanhã eu irei explicar uma nova sessão. Na verdade, ficou um pouco corrido para fazer essa divisão em tópicos. Então, isso foi feito num tempo muito curto. Eu tive que fazer todos os preparativos num tempo muito curto e isso foi um pouco difícil. Aguardem um momento, por favor. Então, no geral, eu já falei bastante a respeito das origens dos 5 Dharmas de Maitreya nos dias anteriores. Então, eu não preciso explicar muito a respeito disso. Mas uma coisa que nós precisamos prestar uma atenção especial é que os tratados indianos do Tendyur, eles parecem ter explicações diferentes a respeito das origens dos Dharmas de Maitreya. Por exemplo, o Acharya Haribhadra, ele escreve no seu comentário sobre o Parajanaparamita de 8.000 linhas. Ele diz que o nobre Asanga tinha compreendido todo o significado das escrituras, tinha realizado todo o significado das escrituras. Na verdade, está um pouco errado. Se eu não corrigir aqui essas palavras, isso não teria bom. Então, só um momento. Então, ele não tinha realizado completamente os 2 significados das palavras dos sutras Prajnaparamita e ele está um pouco insatisfeito com essa situação. Não tenho certeza se vocês estão vendo isso de forma clara. Vocês podem ver que eu estou tentando mostrar, certo? Ok, está bem.
Algumas vezes parece que quando eu estou compartilhando a tela, eu posso ver e vocês não. Mas então ele estava insatisfeito com essa situação, e então Maitreya ensinou a explicação dos sutras e escreveu o verso raiz do ornamento dos sutras. Então, quando Maitreya escreveu isso, a Sangha ouviu a respeito disso, e então ele e Vasubandhu deram ensinamentos acerca desse comentário. Então, essa é uma explicação a respeito do Maitreya escrevendo os 5 dharmas de Maitreya. E também havia Abhayakara. Abhayakara Gupta, ele escreve no seu Instrução Essencial do Loar que após o Buda ter passado para o Nirvana, aquele que era o protetor do Dharmakaya do Buda, ele e Vajrapani, eles deixavam compilar para Prajnaparamita, então Maitreya e outros bodhisattvas se reuniram e compilaram os textos de Prajnaparamita. No entanto, o significado do Prajnaparamita era algo muito profundo e difícil de ser realizado. Então, para que as pessoas pudessem realizar esse significado, Maitreya escreveu o texto raiz do ornamento da clara realização. Então, por essa razão, a explicação de Haribhadra, que foi escrito posteriormente, isso está equivocado. Isso é refutado por Abhayakara Gupta. E agora, outras explicações a respeito disso é que Maitreya ensinou posteriormente, mas que ele explicou posteriormente para a Sangha, também há uma explicação dessa forma. Há pessoas que sustentam essa posição. Então, basicamente, eles dizem que Haribhadra não estava correto. Mas se nós olharmos no Tenjur, ele mesmo, até mesmo no texto sânscrito, no Tenjur, há muitas posições diferentes. Então, é importante para que nós pesquisemos isso também. E ontem eu falei bastante a respeito de qual escola os Dharmas de Maitreya pertencem, mas eu pensei que seria melhor do que explicar, seria preciso esclarecer isso hoje. E agora, independente de qual escola os Dharmas de Maitreya, desse debate, a qual escola os Dharmas de Maitreya pertencem, esses textos pertencem à mente apenas, não há um debate a respeito disso, não. Porém, houve muito debate no Tibete a respeito disso, e por essa razão há muitas explicações. Mas, no geral, a posição aceita, basicamente, há 3 posições diferentes. Há uma que diz que é uma mistura de menta de penas e caminho do meio. Uma dizendo que é apenas mente apenas, e uma dizendo que é apenas caminho do meio. Então, essas 3 explicações. Mas a mais aceita é que é uma mistura do caminho do meio e mente apenas. Então, quem sustenta essa posição é o Lotsawa, Loden Sherab, Chondren Rigdrau, Gromton e Gorampa. E a maioria dos eruditos, eles dizem que é uma mistura de caminho do meio e mente apenas. Uma mistura dessas 2 visões. E como que seria isso? É que o ornamento da clara realização é a visão da mente apenas, o ornamento dos sutras diferenciando o meio dos extremas e distinguindo fenômenos do Dharmata. 일단 따와 우마르냐바 인송세. 다들 이게 온도 얘긴데. Então, esses textos seriam sutras Mahayanas que apresentam a visão das 3 naturezas. Então, o ornamento dos sutras, diferenciando o meio dos extremas, distinguindo fenômenos do Dharmata, seriam mente apenas.
e o sublime contínuo também é caminho do meio. Essa é a posição aceita no geral. 다딩이 능에 쇼다르데 다드네 중제 덕유 주시는 나로래야. Então, isso é o que eu estou explicando agora. E o que é dito no comentário, entrando no comentário de Mikhodorji, a carruagem dos Siddhis da linhagem da prática, é que diz que os 5 Dharmas de Maitreya são comprovadamente comentários sobre o significado de todas as palavras do Mahayana de causa e resultado. E agora os 3 intermediários, não é que eles não ensinam o caminho do meio à parte, mas explicitamente eles são tratados específicos da mente apenas. E o primeiro Dharma de Maitreya é comum aos 2, caminho do meio e mente apenas. E o último Dharma de Maitreya é um tratado comum a ambos, o Sutra e o Tantra, disse ele. Isso é o que a posição geralmente aceita. Essa posição de que eles misturam a visão, mente apenas caminho do meio. E quem diz que é apenas caminho do meio? Então, quando nós falamos de Yakya, Yak Mipan Chokyatso, e Doko Sherab Gyaltsen e Penchen Shakyachokden, eles são proponentes que afirmam que todos os dharmas de Maitreya são caminho do meio. Então, essa é a posição que afirma que todos os textos são caminho do meio. E também é a posição que afirma que todos são caminho do meio. E qual é a tradução que diz isso? O mestre Uredal Shonolodro escreveu em seu texto Diálogos com o Abad, muito amado. O que ele diz é: a Sangha Vasubandhu e seus seguidores ensinaram que os Dharmas de Maitreya são mente apenas. Então, é isso que é dito nesse comentário. E se você ensina que eles não são mente apenas, então é o mesmo que dizer que os textos de Asanga, Vasubandhu, não são mente apenas. Então, é isso que você deveria dizer. Então, se você disser isso, então não vai haver nenhum texto mente apenas mais. Então, esse seria o perigo que existe, é o que ele diz. E da mesma forma, nos diálogos de Lama Oser Gyaltsen, ele diz que dos 5 Dharmas de Maitreya, qual é a asserção de que a clara realização é o caminho do meio? E que os outros 4 são mente apenas? Quando ele pergunta a respeito disso, então essa é a questão a qual ele cheguei à resposta, que é dita que se eles são caminho do meio, eles devem ser igualmente caminho do meio. E se eles são mente apenas, eles devem ser igualmente mente apenas. Eles não podem ser alguns caminho do meio, alguns mente apenas, porque eles são o mesmo. Se é mente apenas, todos precisam ser mente apenas. Se um caminho do meio, todos são caminho do meio. Não pode haver essa mistura, alguns caminho do meio e alguns como mente apenas. Então, essa é a visão que é descrita na tradição de Haribhadra. Então, a maioria dos mestres tibetanos, eles também explicaram dessa forma, que era como uma mistura de ambos. Há uma tradição de eruditos dizendo que é uma mistura de caminho do meio e mente apenas, mas também há pesquisadores que dizem que isso não é lógico. Há pessoas como Redal que diziam que todos eram mente apenas, que todos os Dharmas de Maitreya eram mente apenas. Haviam pessoas também com essa posição no Tibete. Mas parece que de uma certa perspectiva, havia pouquíssimas pessoas que consideravam que todos os Dharmas de Maitreya eram mente apenas. Então, essa discussão a respeito de onde se encaixa a visão dos 5 Dharmas de Maitreya, a maioria diz que é caminho do meio e mente apenas. Mas agora, dentre
os Dharmas de Maitreya aos ornamentos do Sutra, diferenciando o meio dos extremos, comentários pelos Vasubandhu, diferenciando fenômenos do Dharmata, como o de Vasubandhu também fez um comentário, e também aos comentários de Asanga. Isso, no geral, é aceito no Tibete como sendo de Asanga. Mas, mais tarde, pesquisadores modernos, eles examinaram se isso realmente tinha sido escrito por Asanga ou não. Então, eu discutirei isso mais tarde, quando eu irei abordar o Sublime Continuum. E também há um debate se há um comentário do Vasubandhu a respeito do ornamento da clara realização. É difícil dizer que categoricamente havia um comentário sobre o ornamento da clara realização de Vasubandhu. Agora, se nós falarmos dos comentários dos 5 Dharmas de Maitreya, há o que nós chamamos de os 20 comentários indianos. E, no geral, se nós falarmos a respeito desses 20 comentários, eu acredito que a maioria de vocês, se eu falar a respeito das diferenças, se eu falar a respeito de todos esses comentários, eles são bem conhecidos nos Shedras, mas se eu falar a respeito deles, isso fica um pouco complicado, a respeito de todos eles. Então, eu acredito que, basicamente, não há sentido em falar a respeito de tudo isso. Eu pensei que se eu falasse a respeito disso, seria benéfico, mas depois eu pensei, não há sentido nisso, vai ser apenas chato. Mas, dentre esses comentários, o ponto dessa sessão é que, dentre os diversos comentários indianos a respeito das obras de Maitreya, quando nós falamos a respeito daqueles que combinam os sutras e os ornamentos, eles são aqueles de Arya Vivaksena que estão incluídos. Tradicionalmente, se diz que havia uma tradição, havia uma tradição que dizia que é uma história que uma pessoa laica levou todos os textos de Potala até Varanasi. E então lá foi escrito o ornamento da clara realização. E dessa forma ele combinou o sutra em 8.000 versos e o ornamento da clara realização, e então escreveu o seu comentário. Quer nós falemos desses comentários que combinam o ornamento da clara realização com o sutra de 100 mil linhas, ou 25.000 linhas, ou 8.000 linhas, ou outros sutras, esses são comentários que é dito que unem o ornamento dos sutras. E o mais poderoso dos comentários é o de Haribhadra, o comentário curto do significado claro. Esse é o comentário mais poderoso. Nós sempre falamos dos sutras mãe e filho. Algumas vezes nós falamos que tem 20, algumas vezes nós falamos 70. E quando nós falamos a respeito disso, dos sutras, durante o tempo do rei Jetsen, a maioria foi traduzido. A maioria foi traduzido na época do rei Trisong Detsen. Havia uma tradição que dizia
que havia 20 sutras Prajnaparamita, porém, posteriormente, algumas pessoas diziam que não era cerca de 70 sutras Prajnaparamita, e a razão pela qual elas afirmavam isso é que havia outros sutras que não estavam inclusos nesse 70 sutras Prajnaparamita. No entanto, se nós olharmos para isso, durante o Império Tibetano, nós dizemos que tinha 17 sutras Prajnaparamita que foram traduzidos. Mas eu acredito que eles não disseram que havia apenas 17 sutras. Naquela época, esses 17 sutras eram o que estava, no geral, aceito. Então, no geral, os eruditos falavam a respeito desse número no geral, mas eu acredito que não era realmente apenas 17 sutras. Outros sutras, eles foram traduzidos posteriormente, durante a época de Butto Rinpoche. Então, é importante para que nós saibamos o período da transmissão inicial e o período da transmissão posterior. Mas, no geral, nós não precisamos falar muito a respeito dos comentários no ornamento da clara realização, mas se nós falarmos nos comentários de outros Dharmas de Maitreya, então, um longo comentário um comentário de Staramati, que é como um subcomentário do comentário de Vasubandhu. Também é um comentário do mestre Parahita, e também é um sumário do ornamento dos sutras por Jana Bhadra. Então, esses são os comentários dos sutras, comentários indianos. E também é uma explicação diferenciando o meio dos extremos de Stiramati. E também é um subcomentário do comentário de Vasubandhu. E agora o que é dito no geral que nós temos as 5 sessões dos níveis de Asanga, e os 2 compêndios, o compêndio do Mahayana e o compêndio do Abhidharma. Então, esses são ensinados por Maitreya. Então, a Sangha compilou esses textos. Isso é a maneira que é explicada por muitos pesquisadores. Então, ao comentário de Vasubandhu e o comentário de Asanga do significado, e também aos tratados de Vasubandhu, o tratado provando karma e assim por diante. E esses são chamados de os 20 dharmas relacionados ao Maitreya, mas isso é apenas um termo tibetano. Talvez você já tenha ouvido esse termo, ou talvez não. Mas a maneira como nós contamos esses 20 dharmas relacionados ao Maitreya, nós teremos os 2 ornamentos, o ornamento do Sutra e o ornamento da clara realização. Quando nós falamos dos ornamentos, também aos 2, diferenciando meios extremos, diferenciando os fenômenos do Dharmata e o sublime contínuo, e adicionalmente os 5 Dharmas de Maitreya. Esses são os 5 Dharmas de Maitreya. Então, as 5 sessões dos níveis de Yogacara e os 2 compêndios que eu mencionei antes, o compêndio do Mahayana e o compêndio do Bhavidharma. Então, aos 8 tratados de Vasubandhu. Então, todos esses aqui são 20, e esses são chamados dos 20 dharmas relacionados a Maitreya. E os 8 Prakarana, ou os tratados de Vasubandhu, nós chamamos eles de 20, são os 20 versos, 30 versos, tratado provando karma, tratado sobre os 5 aglomerados, o comentário sobre interdependência,
E o comentário do Sutra da Interdependência, alguns comentadores incluem, ao invés disso, eles excluem um comentário sobre diferenciando o fenômeno Dharmata. Mas, ao invés disso, Bhoto Rinpoche, Sera Jetsun, eles dizem que a tradição é incluir o comentário no Sutra da Interdependência. Mas também há o comentário sobre diferenciando meios extremos, o comentário sobre o ornamento da clara realização, e são esses. E o que é dito na história do Taranata, história do Dharma de Taranata na Índia, eles dizem que apesar de serem chamados de 8 tratados ou 8 prakaranas, é difícil chamar os comentários sobre a interdependência, sobre diferenciando meios extremos e o ornamento dos sutras, porque esses são todos comentários das palavras, então é difícil chamar eles de prakaranas ou de tratados. Então, da mesma forma, os tratados provando o karma, os 5 agregados, os 20 versos, 30 versos, alguns deles são chamados de prakarana, mas alguns não são. Mas está tudo bem incluir todos. Algum tem o nome de prakarana ou tratados, ele diz. Mas, em todo caso, como eu expliquei antes, e ele diz que o nome dos 20 dharmas relacionados ao Maitreya são nomes, e os 5 dharmas de Maitreya ambos são nomes dados pelos tibetanos, são nomes que não eram conhecidos na Índia. Então, esse é um outro ponto que nós precisamos investigar. E agora, se vocês perguntaram quais são os comentários, os primeiros comentários tibetanos dos 5 dharmas de Maitreya, quando eles estavam traduzindo os textos dos 5 dharmas de Maitreya, o Nolotsawa e Tsongkhapa, eles foram para a Índia para estudar os 5 dharmas de Maitreya, certo? O Tsongkhapa, ele, apesar de ele ter ido para a Índia, ele já estava numa idade muito avançada. E o que ele diz a respeito dos dharmas de Maitreya são textos de prática, na verdade. Eles são de grande ajuda para a prática. E nessa época havia alguém chamado Sugawa Dorje, e o Tsenkao Ochi ensinou ele. Ele deu a Tsenkao Ochi alguns tratados, então ele escreveu alguns comentários em cima desses textos. E da mesma época, Pema Sengye, um tradutor, e ele também seguiu ele como seu guru. Ele também fez anotações ou escreveu um longo comentário acerca do ornamento dos sutras, mas isso não é algo que existe mais, esse texto. No entanto, no geral, é aceito quando nós falamos dos comentários aceitos. Primeiramente, esses são os comentários do Nolotsawa. E os comentários que ele escreveu são os comentários do ornamento da clara realização, ele escreveu um sumário com uma longa apresentação. Ele também escreveu comentários do ornamento dos sutras, do sublime contínuo, diferenciando o meio dos extremos e diferenciando os fenômenos de Dharmata. Ele escreveu um sumário de cada um desses textos e explicações a respeito deles. Mas esses são os comentários, os primeiros comentários dos Dharmas de Maitreya. E da mesma forma, se nós pensarmos naqueles que, na verdade, realmente ensinaram e propagaram os ensinamentos dos 5 Dharmas de Maitreya, então havia uma tradução que passou que veio de Tsenkao Ochi, como eu disse, e a tradução de Tsenkao Ochi
é chamada de tradição Tsen, ou a tradição de meditação dos 5 Dharmas de Maitreya. Então, havia essa linhagem, mas que mais tarde posteriormente ela foi quebrada, essa linhagem. E as transmissões atuais, basicamente, elas vieram do Lodtsal ao Lodon Sherab. Ele instituiu como os primeiros Shedras tibetanos. Ele fundou exatamente o primeiro Shedra tibetano. E muitos eruditos vieram desse Shedra. E os eruditos, eles estudavam primariamente o ornamento da clara realização. E eles ensinaram isso de forma muito extensiva. E isso se espalhou amplamente. Então, a transmissão de Lodtsal a Sherab foi muito beneficial para a tradição dos Dharmas de Maitreya. E não apenas para a tradição do Dharma de Maitreya, mas também para outros textos do Caminho do Meio. Isso foi realmente muito influente no Tibete. Ela estabeleceu uma comunidade de eruditos. Isso estabeleceu uma tradição de estudo que se propagou. Isso é muito importante. E muitas linhagens da prática, eles estudam esses textos que vêm a partir dessa tradição. E isso é muito importante de saber. E, posteriormente, nós pensamos que apenas as nossas próprias tradições são importantes. Então, a tradição Kagyu, a tradição Sakya, elas são importantes, apenas elas são importantes. Mas, na verdade, se nós pensarmos na fase inicial, quando era apenas o começo do desenvolvimento do Dharma, na transmissão inicial, porque eles se esforçaram enormemente para começar a estudar, eles fizeram a fundação para que tudo corresse bem e florescesse para nós. E sem eles, sem essas tradições, nós nem estaríamos aqui. É devido à bondade deles, é devido às bondades como Dopa Sherab e seus discípulos que estão aqui. Então, isso conclui a abordagem da fundação dos 5 Dharmas, dos comentários dos 5 Dharmas de Maitreya. Então, agora, o próximo ponto são os comentários a respeito da relação do Shenton mente apenas. Isso, na verdade, é um pouco complicado. E se eu não tomar cuidado e a maneira como eu estou falando, pode haver o perigo de eu ofender alguém. Mas nós precisamos compreender que agora nós temos discussões, debates a respeito disso. E eu não estou falando a respeito disso categoricamente, isso é algo que vocês precisam compreender. Se vocês pensarem que eu decidi, que eu defini alguma coisa, isso não está certo, não é dessa forma que é. Mas eu acredito que é importante falar a respeito das relações da Shenton com a mente apenas. Mas antes de falar dessa conexão entre as duas, nós precisamos compreender o que é a Shenton. Qual é a diferença de Shenton e Ranton? É importante entender essa diferença. Mas para nós falarmos da diferença de Ranton e Shenton em detalhe, isso seria muito difícil, porque o nosso tempo é muito curto, mas, no geral, no Tibete, mais tarde, desenvolveu-se uma tradição de dividir o caminho do meio entre Ranton e Shenton. Quando nós falamos Ranton, o que nós queremos dizer é a visão que enfatiza o pensamento dos versos raízes de Nagarjuna do caminho do meio, e também entrando no caminho do meio de Chandakirti. Eu acredito que nós podemos falar isso. E quando nós falamos Shenton, nós estamos falando que é da visão que enfatiza o sublime contínuo e o restante dos 5 Dharmas de Maitreya. E se nós falarmos que esse é o Shenton, está tudo bem. Agora, se você explicar o significado das palavras, há muitas coisas complicadas para falar a respeito disso, e preciso falar em detalhes. Mas falando de uma forma simples para entender, aqueles que dizem que todos os fenômenos são vazios da sua própria essência, as pessoas que fazem essa afirmação são Ranton.
E aqueles que afirmam que a essência da natureza de Buda não é maculada ou é vazia de manchas adventícias, mas ao mesmo tempo a natureza de Buda ela não é vazia da sua própria essência, esses mestres eles são chamados de Shenton. Acredito que explicar dessa forma é algo aceitável. E quando nós falamos a respeito da visão Shenton, primeiro, a história que vem de Tsenkao Che e as suas explicações a respeito do sublime contínuo, onde ele enfatizou isso, e por causa disso, por causa da sua ênfase no sublime contínuo, é que a visão Shenton se desenvolveu. E mais tarde, o Karmapa Ranjung Dorje também enfatizou a visão Shenton. E depois deles, o Dopopa Sherab Gyaltsen, ele determinou toda a apresentação da base, caminho e fruição e fundou uma escola independente. E isso é o que mais tarde ficou conhecido como Escola de Onan. Então, a visão sutra, a visão da Escola de Onan é também a visão Shenton. E eu já mencionei que o Ranjung Dorje, ele era relacionado a Shenton. E Ranjung Dorje, a explicação dele de Shenton, ela precede a explicação de Dopopa Sherab Gyaltsen. E se nós olharmos para a história, o Dopopa, ele foi visitar o Karmapa Ranjung Dorje. E eles tiveram muitas discussões a respeito da visão. E naquela época, o Ranjung Dorje, ele já sustentava a visão Shenton. E o Dopopa, ele sustentava a versão Ranton. Naquela época, ele ainda não era um Shentonpa. E o Ranjung Dorje, ele já sustentava a visão Shenton. Então, foi depois disso que o Dopopa Sherab Gyaltsen se tornou um Shenton. E naquela época, apenas o Karmapa Ranjung Dorje sustentava a posição Shenton. Então, eles tiveram muitos debates e disputas. E o que o Ranjung Dorje disse a respeito disso é que agora você está me rebatendo. Você está refutando a minha visão Shenton. Mas no futuro, vai chegar o momento em que você vai sustentar essa escola Shenton. Ele estava dando como uma predição para o Dopopa. Isso provavelmente é aceito também pela escola de Onan e está nos livros antigos da Karma Kadya. Mas quando nós olhamos para esse relato, antes do Dopopa eles se tornaram Shenton, o Ranjung Dorje já tinha se tornado um Shenton. Então, o Ranjung Dorje, ele deve ter tido algum grau de influência sobre o Dopopa se tornar um Shenton. Eu não estou dizendo que o Dopopa, ele se tornou um Shenton exclusivamente por causa do Ranjung Dorje, mas eu estou dizendo que deve ter tido um certo grau de influência no Dopopa. Deve ter tido algum tipo de impressão nele. E eu acredito que falar isso está tudo bem. Então, agora nós teremos 30 minutos de pausa. Agora eu irei continuar de onde paramos. Agora o terceiro Karmapa, Ranjung Dorje. Eles se tornaram Shenton, foi anterior ao Dopopa. Nós já falamos a respeito disso. Quando nós olhamos para a obra do Karmapa Ranjung Dorje, ele escreveu algo conectado a Shenton, sim. Por exemplo, os comentários sobre o texto de Nagarjuna, o louvor ao Dharmadatta, o comentário também a respeito de distinguindo o fenômeno e Dharmata.
e o texto raiz e o autocomentário do princípio profundo interno, e também um esboço do sublime contínuo. E ele escreveu muitas obras que ensinam que, ao invés de ser uma vacuidade de negação, elas ensinam a visão da natureza de Buda. E da mesma forma, ele também disse, o Ranjan Dorje, ele disse que todos aqueles que querem adentrar o profundo Vajrayana, eles precisam primeiramente compreender o significado das palavras do sublime contínuo e dos seus próprios princípios internos profundos. E sem isso será difícil para eles entrarem o profundo Vajrayana e compreender completamente o vasto e profundo significado do mantra secreto. Então, antes de estudar o mantra secreto, é preciso estudar esses dois textos. Então, isso é como uma instrução dele. E, por essa razão, até os dias de hoje, na tradição Kagyu, na linhagem Kagyu, nós temos uma linhagem contínua de ensinamentos a respeito dos princípios internos profundos, dos 2 livros de Revajra e do sublime contínuo. Isso é primariamente por causa dessa intenção do terceiro Karmapa Ranjan Dorje. Então, o Ranjan Dorje, ele é um Shentompa, e o Dopopa Sherab Gyaltsen é um Shenton também. E entre ambos, entre os dois, há uma distinção nas suas descrições do Shenton. Né? Podemos nos perguntar a respeito disso. Mesmo se nós dissermos que eles estão meramente falando da visão Shenton, se nós olharmos as obras de Ranjan Dorje e do seu discípulo Sherab Rinchen, e se nós compararmos isso, nós temos que dizer que o Shenton do Ranjan Dorje é mesmo um pouco diferente do Shenton de Dolpopa. E o Ranjan Dorje, ele diz que, em última análise, a natureza de Buda, ela transcende ambos os extremos da existência e da não existência. Ele não diz que ela é categoricamente, verdadeiramente existente. No entanto, o Ranjan Dorje, ele identifica que o absoluto é a sabedoria que percebe. E, portanto, ele identifica a posição da existência, da verdadeira natureza, como existente, mais do que uma posição de não existência. E também, ao mesmo que ele ensina dos pensamentos de ambos, Nagarjuna e Asanga, são o mesmo. E, posteriormente, muitos Shentompas eles não estavam insatisfeitos com os Rantompas. E eles diziam que os Rantompas também não estavam felizes, insatisfeitos com Shentons. No entanto, entre os dois, há alguns eruditos que dizem que Rantom e Shenton não são contraditórios. E entre eles, Ranjan Dorje, ele provavelmente foi o primeiro erudito tibetano a dizer que Rantom e Shenton não são contraditórios. Kunchon Rabjan, ele também explicou da mesma forma que Rantom e Shenton não são contraditórios. Então, nós podemos dizer que Ranjan Dorje, com Ranjan Dorje em Longchenpa, há uma influência. Nós podemos dizer que Mipan Rinpoche também diz que não eram contraditórios. Então, eles também consideravam Ranjan Dorje como alguém muito importante. Então, essa é a influência. Há eruditos que são influenciados pela visão de Ranjan Dorje, dizendo que Rantom e Shenton não são contraditórios. E agora, um outro ponto muito importante que nós precisamos considerar. No geral, é aceito que os Jonampas, eles aceitam que a natureza de Buda é verdadeiramente existente. Mas quando nós falamos de algo verdadeiramente existente, isso é algo do segundo giro da roda do Dharma. Quando nós falamos da montanha do Dharma, Jonampa,
Quando nós falamos de verdadeira existência, eles estão falando do terceiro giro da roda do Dharma. Então, quando nós examinamos as coisas, nós não podemos achar nada verdadeiro. Então, nós não podemos dizer que tem algo que é verdadeiramente existente. Então, quando nós falamos da sabedoria consciente, isso não é o segundo giro da roda do Dharma. Então, quando nós dizemos que a sabedoria autoconsciente, ela não se modifica desde o início do samsara. E ela permanece de uma maneira não imaculada. De uma maneira imaculada. E, dessa forma, ele faz uma diferença entre verdadeiramente existente e verdadeiramente permanente. Então, o que ele está dizendo quando nós falamos de verdadeiramente existente, isso é algo que quer dizer que desde o início já estava ali. E os fenômenos adventícios, às vezes eles estão presentes e às vezes não. Então, isso é afirmado. E também há fenômenos que mudam e fenômenos que são enganosos. Então, essa apresentação de que se a natureza é existente ou não verdadeiramente existente, é dessa forma que é feito. E, no geral, quando nós falamos de Random Lord, tendo estudado e contemplado muitos textos, mente apenas, ele primariamente enfatizou os 5 Dharmas de Maitreya. Esse é basicamente o primeiro Kadyupa, seja na Kadyu geral ou nas sublinhagens, que propagou os Dharmas de Maitreya. Então, ele deixou uma grande impressão, ele teve uma atividade muito forte para propagar os Dharmas de Maitreya. E os mestres de Onam, principalmente Dolpopa, Sherab Gyaltsen, ele não diz que ele é mente apenas. Ele nem aceitaria, de forma alguma, dizer que ele é mente apenas. Ele não aceitaria essa definição. Ele diria que os textos de Maitreya são aceitos, no geral, como mente apenas, mas ele não aceitava. Mas, em termos de budistas gerais, nós chamamos de mente apenas. E esses textos dos Dharmas de Maitreya, o Dolpopa, eles usam esses textos como a fonte principal para sua visão. Então, de uma perspectiva, nós podemos dizer que isso teve uma grande influência na propagação desses textos da mente apenas. Ele propagou esses textos no Tibete, mas de uma outra perspectiva, ele mesmo não dizia que ele era mente apenas, mas porque ele enfatizava os textos mente apenas, também houveram muitos que se opuseram a eles. E para dar um exemplo disso, há um escrito nos Anais Azuis que o que diz é: há aqueles que dizem que a afirmação do onisciente Jomonampa, Dolpopa, que a natureza de Buda é permanente, está errada. E há muitos em Uyutsan que tomam o sublime contínuo como um itam. E essa é devido à sua bondade, de Dolpopa Sherab Gyaltsen. Então, há muitas pessoas que consideram o sublime contínuo como algo muito importante. E a razão para isso é pela bondade de Dolpopa. Então, isso é como um louvor a ele. Mas o Gorampa, ele escreveu que o nome mente apenas, ele foi transformado para Shenton. Ele é apenas um novo nome. E que, fora isso, era mente apenas. Mas eles chamam a si mesmos como o grande caminho do meio. Então, os Jonampas, eles não gostaram disso, assim como muitos outros eruditos.
전환박 따지 춥다 용라래야 somebody 지 semzambe Em shungdi termos da escola budista completa, os textos que são conhecidos como os textos da mente apenas, eles não são explicados por Dopo Sherab Gyaltsen como sendo mente apenas, mas e quando outras pessoas diziam que era mente apenas, ele não aceitava. O que ele disse em seu texto, diz em seu texto Dharma da Montanha e Oceano do Significado Definitivo, é que todos eles incluem os sutras da terceira roda do Dharma, todos os 5 Dharmas de Maitreya, o compêndio do Abhidharma, os 5 conjuntos de níveis, os 30 versos de Vasumbando e assim por diante, eles não são mente apenas. Ele falava que eles eram o caminho do meio, e eles não são o caminho do meio Ranton, caminho do meio Shinton, eles são Ranton, caminho do meio. E ele escreveu muitas cartas aos discípulos falando a respeito disso. Ele disse que definitivamente não era verdade que a terceira roda do Dharma era mente apenas. Ele disse que isso definitivamente não era correto. E algumas pessoas dizem que os 5 Dharmas de Maitreya são textos mente apenas. E alguns dizem que são uma mistura de mente apenas e caminho do meio. Mas ele dizia que isso também não era verdade. Ele diz que todos os 5 Dharmas de Maitreya são definitivamente textos grande caminho do meio. E os sutras, incluindo o Avatamsaka e o Mahaparinirvana, eles são sutras que dizem ensinar o mente apenas. São sutras fonte para a visão mente apenas. Mas ele diz, isso definitivamente também não é mente apenas. Definitivamente eles são sutras caminho do meio Shinton. E da mesma forma, a Sangha Vasubandhu e Dignaga e outros que também são conhecidos como eruditos mente apenas, definitivamente eles não são. Eles dizem que o comentário deles sobre o Prajnaparamita Sutra é mente apenas, mas isso não é a verdade na realidade. Ele diz isso de uma forma decisiva. E se nós olharmos para essa situação, em resumo, então, na tradição Jonan, a tradição de Dopo Sherab Gyaltsen, não há identificação clara de quais textos são mente apenas, quem são os eruditos da mente apenas, ou até mesmo se há um mestre apenas. Eles apenas como 1 ou 2 eruditos mente apenas, ou talvez apenas 1 ou 2 textos mente apenas. E aqueles que todos os eruditos reconhecem internacionalmente como sendo textos mente apenas, e todos que são ditos e reconhecidos, eles dizem que nenhum desses textos é mente apenas. Isso é uma outra coisa muito importante que nós devemos saber. 군진 되보백이 제리야 나全백이 전환 개발 탐재가 나로네 지 좌치슈직디 E agora, dentre os eruditos Jonan, o que seguia do Popa, o mais conhecido é o Jonan Taranata. E o Taranata ele era muito diferente de outros eruditos. Ele tinha um conhecimento muito amplo da história. E ele escreveu um texto chamado A História do Budismo na Índia, que muitos eruditos contemporâneos eles usam como fonte ao pesquisar a história da Índia. Quando ele estava examinando as coisas, ele era capaz de fazer isso de uma forma muito justa e imparcial. E se nós olharmos a forma como ele explica as coisas e a maneira como o Dopopa explica as coisas também, talvez seja um pouco diferente. E agora o que Taranata diz é que quando Bhava Viveka e outros dizem que a Sangha é mente apenas e o criticam por isso, e se nós olharmos a forma como eles criticam, que eles fazem essa crítica, eles dizem, no geral, que a mente apenas... Mas o que é dito por Taranata, ele não usa o termo mente apenas. Ele usa o termo consciência, ou proponentes da consciência. Então, ele chama de caminho do meio, proponentes da consciência. Mas se nós olharmos a forma como ele usa esses termos e designações,
não é algo que é sempre muito claro. Em termos de visão, o Taranata ele descreve Dignaka, Stiramati, Dharmapala, Tiragome, Vinitadeva e Asvabhava como se eles fossem mente apenas. Parece que é dessa forma. Se nós olharmos a maneira como ele fala, apesar da visão de Dopopa, é que a Sangha, Vasubandhu e assim por diante não eram mente apenas, parece que o Taranata ele diz que a Sangha, Vasubandhu e assim por diante eram comumente conhecidos como mente apenas. E eu acredito que ele deve ter pensado bem profundamente que eles eram um grande caminho do meio Shinton, mas isso é algo que deve ser examinado. Então, a seguir, quando nós falamos da visão Shenton, depois de Dopopa, Sherop Gyaltsen, o Panchen Shakya Chogden, ele tinha uma explicação diferente. Podemos dizer que é a explicação mais diferente. Então, o Panchen Shakya Chogden, ele era muito conhecido como um erudito Sakya. E dentre os eruditos Sakya, eles dizem que é um dos 3 mais preeminentes eruditos do Sutra e do Tranta. E o Panchen Sakya Chogden era um desses 3. E também o Panchen Shakya Chogden, ele também tinha uma conexão, uma relação muito profunda com o 7º Karmapa e o 4º Shamarpa. E ele também teve uma grande influência nas linhagens Kadyu e Jonam, além da Sakya. E na primeira parte da sua vida, ele era um Ranton, mas na segunda parte da sua vida, ele se tornou um Shenton. E o que ele diz é que existem 2 tipos diferentes de caminho do meio. O caminho do meio Yogacara e o caminho do meio proponentes da falta de essência. Então, o caminho do meio Yogacara, se nós dividirmos, então nós podemos dizer que é o Ranton e Shenton. E os proponentes da falta de essência também têm 2. Eles podem ser divididos entre consequencialistas e autonomistas. Então, essa é uma maneira diferente de classificar. E o que ele nos dá como exemplo do caminho do meio Yogacara é do caminho do meio Yogacara Ranton. Ele vem de Shantarakshita e dos seus discípulos. E os exemplos que ele dá do caminho do meio Yogacara Shenton é de Asanga e seus discípulos. Então, no geral, quando nós falamos do caminho do meio Yogacara, nós falamos a respeito disso. Porém, essa explicação de Ranton e Shenton, caminho do meio Yogacara, provavelmente é particular ao Panchen Shakya Chogden. E uma outra coisa muito complicada no seu uso de terminologia é que mente apenas pode ser compreendida como o mente apenas das 4 escolas. Mas quando nós falamos de proponentes da consciência e Yogacharas, não são necessariamente a mente apenas, porque os proponentes da consciência, eles têm partes da mente apenas e partes do caminho do meio, como eu mencionei antes. Então, mesmo, como eu disse antes, o caminho do meio Yogacara, eles falam que podem ser Shenton ou Ranton. E ele também diz que os proponentes da consciência, eles são ambos também. Caminho do meio e mente apenas. E também é dito que na mente apenas há 2 subescolas, a imagem verdadeira e a imagem falsa. Por favor, aguardem um momento. Então, no geral, nós fizemos essas 2 subescolas, imagem verdadeira e imagem falsa, mas o que o Shakya Chogden diz ele diz que o significado da imagem verdadeira e imagem falsa, é claro que eles estão presentes nos textos de mente apenas na Índia, mas o termo não ocorreu de forma alguma na Índia, esses 2 termos.
E uma outra coisa importante que ele diz, quando nós falamos das pessoas, dos proponentes da imagem falsa, cujo nome e significado são os mesmos, isso seria o caminho do meio Yogacara. Então, quando nós falamos de imagem falsa, o nome que mais próximo deles é Yogacara, o caminho do meio Yogacara Shenton. E uma outra coisa que ele disse é que entre mente apenas e caminho do meio, ou entre mente apenas e caminho do meio Yogacara Shenton, a diferença entre eles, como ele descreve, é que a mente apenas afirma que a consciência é a verdade última, e o caminho do meio Yogacara afirma que a consciência não é a verdade última, mas apenas a sabedoria discriminativa autoconsciente é a derradeira. Então, essa é a Yogacara, caminho do meio. E da mesma forma, na tradição mente apenas, a sabedoria também é consciência, mas no caminho do meio Yogacara, você precisa diferenciar entre sabedoria e consciência. Sabedoria não é consciência, é o que ele diz. E também na mente apenas, a natureza dependente não existe verdadeiramente. Mas, de acordo com o caminho do meio Yogacara, não é esse o caso. Então, ele diz que no ornamento dos sutras, ele é dito que o dependente é ilusório, e, portanto, não é verdadeiramente existente. É o que ele diz. E agora, outra diferença entre a explicação dele e a explicação do Dolpopa Olha. Preciso reiniciar aqui para funcionar normalmente. Agora, uma outra explicação diferente entre o Pakpa Chokden e o Dolpopa Sherab Gyaltsen. O Dolpopa, ele diz o Shakya Chokden, Chandakirti Baba Viveka, há muitos aspectos dos ensinamentos que eles dizem que há muitos aspectos mente apenas que são semelhantes ao caminho do meio. E os Dolpopas dizem que os acharyas não chamavam a Sangha Vasubandhu de mente apenas, mas Shakya Chokden dizia que sim. Então, ele não estaria se referindo aos textos mente apenas, mas sim nas explicações dos seus discípulos. E quando nós vemos Baba Viveka e Chandrakirti, diziam que eles não eram caminho do meio. E quando a Sangha e seus discípulos explicaram como proponentes da ausência de essência, eles caíram num extremo. Mas apenas porque eles não eram chamados de extremistas ou nihilistas por a Sangha, isso não significa que fosse o contrário. E da mesma forma, quando dizem que Baba Viveka é um realista, isso não é o caso que ele realmente é um realista. Não seria lógico dizer isso. Então, quando Chandrakirti ele diz que a Sangha não realizou o pensamento de Nagarjuna, então isso não seria caminho do meio? Isso não significa que ele realmente não era um caminho do meio. Agora, se nós olharmos para a forma
Há muitas formas como Chogden fornece explicações. E há muitas refutações das escolas Gelupa, do oitavo Karmapa Mikyo Dorji, e assim por diante. Mas, em todo caso, a mente apenas imagem falsa e os proponentes da consciência é basicamente a explicação de Shakya Chogden é uma explicação muito particular. Isso é algo que nós precisamos entender e pesquisar a respeito disso. E até mesmo entre os mestres Shenton, há maneiras diferentes de explicar esse pensamento. Isso é uma coisa que também é importante pesquisar. Então, em resumo, fazendo as conexões entre a mente apenas e a Shenton, a mente apenas, a escola realmente não se difundiu no Tibete. Não tinha uma escola autônoma ou uma linhagem da mente apenas no Tibete. Mas, se nós olharmos em termos de fatos, as fontes que a escola Shenton se baseiam são exatamente os textos da mente apenas. Então, as fontes da mente apenas e os textos que são fonte da Shenton, seja Sutra ou Tantra, são exatamente o mesmo para ambos. Então, por essa razão, a visão da mente apenas e a visão Shenton são extremamente próximas. Elas realmente estão relacionadas de forma muito próxima. Eu acredito que pode-se dizer isso. Mas é claro que os Shentonpas não aceitam de forma alguma que eles sejam chamados de mente apenas. Mas há uma relação entre ambos. No entanto, porque eles são mais próximos, é que os textos que são fonte, os sutras, os tantras, os tratados, eles são exatamente o mesmo. Então, essa é a situação. Mas ainda assim, os Shentonpas, eles não aceitam de forma alguma que eles sejam mente apenas. Eles jamais aceitam essa ideia. E não apenas isso, eles realmente não gostam da mente apenas. Eles mantêm uma distância da visão mente apenas. Eles não gostam da mente apenas. E qual é a razão para isso? Na minha opinião, eu tenho algumas opiniões a respeito disso que eu escrevi aqui. Se isso é correto ou não, eu não sei, mas é o que eu vou explicar. Quando nós, os seres ordinários, damos opiniões, algumas são fatos, algumas estão corretas, algumas não. Mas então, o que ocorria no Tibete? O que ocorria no Tibete é que se você não era uma escola Mahayana, então você devia ser ou mente apenas ou caminho do meio. Se você pertencia à escola Mahayana, você devia ser ou caminho do meio ou mente apenas. Mas isso não é necessariamente o caso. Algumas pessoas diziam, não necessariamente você é mente apenas ou caminho do meio. Mas se você vai escolher um dos dois, quem que você vai escolher? É claro, você vai escolher o caminho do meio, porque isso é aceito como uma visão mais elevada. Se você disser que o caminho do meio é a visão final, então ninguém vai escolher a visão que não é a visão final. E também no período da transmissão posterior, o caminho do meio ele era extremamente influente. E particularmente a escola consequencialista. Ela era muito influente. Então ninguém conseguia abandonar a ideia de si mesmo ser caminho do meio. Então, o Shantarakshita e os seus discípulos, eles eram autonomistas, mas posteriormente eles foram promovidos a consequencialistas. E ninguém queria ser chamado de mente apenas, todo mundo queria ser chamado de caminho do meio. E eles chamavam de grande caminho do meio, mas claro que não havia um pequeno caminho do meio. Mas todo mundo dizia que era caminho do meio, era como uma situação, era devido a uma situação social ser caminho do meio. Se nós falarmos em termos de visão última, ou a visão, o rei dos pensamentos, se você não vai sustentar isso, então você não pode estar entre os maiores. Essa era uma situação social, então. E o segundo ponto
É que nenhum erudito indiano da mente apenas ela foi para o Tibete, mas os eruditos do caminho do meio, eles vieram. Se alguém da mente apenas tivesse ido ao Tibete, se algum erudito famoso tivesse ido ao Tibete, talvez a situação seria diferente. Mas se nós pensarmos como na China, como alguém como Tang Xuanzang, ele foi para a Índia estudar a visão mente apenas. E ele trouxe de volta para a China, mas isso não aconteceu com o Tibete. Não havia ninguém no Tibete que foi até a Índia estudar a mente apenas e que voltou ao Tibete. E algumas coisas nós temos que distinguir. Quais eram os textos mente apenas? Mas nunca teve uma distinção, uma visão clara, uma distinção clara de quais eram os textos mente apenas. Então, os textos mente apenas, falar que eram os Dharmas de Maitreya, esses são textos posteriores, e por eles serem textos posteriores, eles davam um pouco de vislumbre a respeito da mente apenas, mas não tinha uma apresentação clara, sucinta e completa da visão mente apenas. E para que posteriormente isso se tornasse uma escola independente. Então, não foi dada uma apresentação clara e sucinta da visão da mente apenas. Então, por essa razão, os Dharmas de Maitreya, eles podem ser como esticados para qualquer lado, porque se você olhar para as palavras da mente apenas, parece que pode haver também termos que são parecidos com o caminho do meio. Então, não há um ensinamento claro que é necessariamente, categoricamente, mente apenas. Então, esse é um outro ponto. Acredito que essa é uma outra razão. E agora, a terceira razão é que na China e nos círculos de pesquisa contemporâneos, pesquisa contemporânea, o que os estudiosos dizem é que a mente apenas em si mesma, ela tem uma forte afinidade com a escola da natureza de Buda. E é bem possível que eu falarei mais a respeito da mente apenas e da escola da natureza de Buda amanhã. Mas o que os estudiosos contemporâneos dizem é que há uma relação entre ambos, que é uma grande influência. A escola mente apenas, ela teve uma grande influência na escola da natureza de Buda. A natureza de Buda teve uma grande influência na mente apenas porque ela apareceu primeiro. E também os eruditos da imagem falsa, como Stiramati, ele também tem uma relação muito forte com a escola da natureza de Buda. E porque essa tradução do chinês que foi escrita por Stiramati, por essa razão, ele é tido como um dos fundadores da escola natureza de Buda, ou pelo menos um grande erudito da escola natureza de Buda. Mas, em todo caso, era uma conexão muito próxima entre a mente apenas e a escola natureza de Buda. Era uma relação estreita e profunda. E, por essa razão, se nós não entendermos a tradição mente apenas completamente, nós também não entendemos a escola natureza de Buda. E é muito fácil de confundir ambas, porque há tantas semelhanças. Muitas vezes confundem ambos, principalmente os eruditos. Esse é um erudito da escola da natureza de Buda, esse é de mente apenas, e eles confundem. Em termos históricos e de visão, há uma grande conexão entre a visão de ambas. Elas são proximamente relacionadas, elas tomam os mesmos exemplos um do outro, houve um estudo dos textos de ambas as escolas, então há uma conexão, porque há muitas semelhanças. Claro que também há diferenças, mas há muito mais semelhanças. Mas você não entende uma escola de forma completa, você pode dizer que é a posição mente apenas, mas, na verdade, é a posição da escola da natureza de Buda. E, na verdade, você pode falar que é a escola da natureza de Buda, mas eles estão tomando uma posição da mente apenas. Então, por essas três razões, eu acredito que
que as escolas Caminho do Meio Shenton, como dizer isso? Essas são as 3 razões pela qual o Caminho do Meio Shenton, eles não aceitavam a si mesmos como próximos da escola Mente Apenas, da visão Mente Apenas. E tinham uma versão a Mente Apenas. No entanto, se os Shentonpas eles não fossem tão insistentes em serem caminho do meio, dizer eu sou o caminho do meio, e se eles se afirmassem como uma escola da natureza de Buda, como uma escola separada, Mahayana, se eles se aceitassem como um terceiro tipo de escola Mahayana, eu acho que essa seria uma situação diferente. E a razão para isso é que na China tinha essa escola da natureza de Buda. Então, tinha na China e pesquisadores internacionais, desde o início, eles aceitaram, dizendo que a Mahayana só tinha 2 escolas, Caminho do Meio e Mente Apenas, mas, posteriormente, eles disseram que, na verdade, não pode-se dizer que há apenas 2 escolas. Há uma terceira escola no Mahayana, e a prova disso, a fonte para dizer isso, que há uma terceira escola, a mais importante evidência é o sublime contínuo. E nós dizemos, se nós dissermos desde o começo, estava ali, claro, nós tivemos há muito tempo. Nós tínhamos isso já há muito tempo, mas não é isso, na verdade. Eles encontraram um manuscrito sânscrito, e quando eles pesquisaram nesse manuscrito, do Sublime Contínuo, ele é um pouco diferente do Meio Apenas. É diferente do Caminho do Meio, é diferente do Mente Apenas. Então, por essa razão, ele é Mahayana, mas é uma escola separada. É uma escola Mahayana separada. Essa é uma maneira que eles explicaram. E essa visão começou a se desenvolver e se tornou cada vez mais clara. E eu acredito que se nós pensarmos assim, isso na verdade é muito bom. Essa ideia de que há uma escola Mahayana da natureza de Buda, uma terceira escola separada, isso é realmente muito bom. E como eu disse no outro dia, nós geralmente dizemos que apenas 4 escolas, nós podemos dizer que há uma terceira escola Mahayana, nós dizemos sempre que tem 2, mas não há razão para dizer que não havia uma terceira. E na Índia havia muita liberdade para as escolas de fundação haviam 18 escolas diferentes. E não há razão por que no Mahayana não poderia ter 3 escolas. Então, por essa razão, se nós aceitarmos que há uma escola da natureza de Buda, não haveria nenhum problema com isso. Nós não precisamos ter tanto debate, insistir que nós somos caminho do meio e pensar que nós devemos nos encaixar, que nós não nos encaixamos na mente apenas. Poderíamos ser apenas uma escola separada da escola da natureza de Buda. Então, eu falarei isso com um pouco mais de profundidade quando eu ensinar a respeito do sublime contínuo. Mas, em resumo, a visão Shenton, ela se espalhou amplamente, não também pela Jonan, mas não pelas Panajonan, também na escola Sakya, há proponentes do Shenton na Sakya, na Kagyu e também na Nyingma. Há muitos eruditos Kagyu e Nyingma que tomam uma visão Shenton. E também na escola Gelupa, posteriormente, também o erudito Dakar que escreveu alguns textos apoiando a visão Shenton. E ele tem textos muito bons a respeito disso. Agora, não necessariamente, não posso dizer claramente ele pode ser identificado como um mestre Shenton, porém, mas quando nós olhamos para a visão Shenton,
E antes da tradição tibetana, quando nós falamos das 5 visões, se nós falamos da Jornam, se nós pensarmos se isso é benéfico, se nós falamos de Dopo Gyaltsen, isso, se nós pensarmos se isso trouxe um benefício para a difusão da mente apenas no Tibete, desse ponto, no ponto de difusão dos textos, isso deveria ter ajudado a difusão da escola mente apenas, mas não foi o caso, não foi benéfico. Mas em sentidos de propagação dos textos da mente apenas, isso foi benéfico. Isso é uma conexão estranha entre Shenton e mente apenas, porque eles dizem que é diferente, a maneira como eles explicam tudo é diferente do mente apenas. No entanto, os textos de base são exatamente os mesmos. Então, isso é algo muito espantoso. Acredito que isso só aconteça no Tibete, em nenhum outro lugar. Então, por essa razão, a conexão entre Shenton e mente apenas é muito importante. Então, eu falaria em um tópico separado a respeito disso. Então, o que eu vou falar a respeito, o que eu falarei amanhã, é a respeito da influência que a mente apenas teve no Tibete. Não apenas em termos de visão, em termos de conduta também, em termos de meditação. E, da mesma forma, nós falamos das 4 tradições principais no Tibete. E como os 5 dharmas de Maitreya e outros textos foram influentes. E eu continuarei dessa forma como eu mencionei no outro dia. Eu falarei a respeito das relações entre a escola mente apenas e a escola da natureza de Buda. E também da mente apenas e da escola caminho do meio. Ok? Então, isso é o bastante por hoje. Jagad